Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Eduardo Araújo, o agênere, desmaterializou, daqui a pouco ele volta. Então, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos agora retornando ao nosso encontro semanal, estudo do Livro dos Médiuns, não é? Sob a responsabilidade do agênere Eduardo Araújo, que não se encontra aqui, junto com Paulo Renato. Pois é, Paulo Renato e Luciano. Braga Pardal, que tá ali, ó, marcando durinho os voos do Eduardo Araújo. Olha, nós vamos retornar. Estamos estudando na segunda parte do Livro dos Médiuns, no item 74, e vamos dar continuidade na 19ª pergunta de Kardec, e estudando a teoria das manifestações físicas. Vamos lá. Por que é que nem toda a gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médiuns o mesmo poder? Então, em outras palavras, por que todos os médiuns não são iguais? Não é? É justo. Isso aí. E parece que é, né? Parece que é, né? As pessoas consideram assim. É. Todo mundo é médio, então vê tudo, pode tudo, faz o que quiser na hora que tiver vontade. Mas ele não é médio, por que não está vendo? Ele não é médio, por que não receita um remédio? É verdade. Porque quem não conhece generaliza, torna aquilo que é particular como geral. Muito interessante. Ainda tem gente que eu já ouvi dizer assim, mas o Chico Xavier era tão bom médium porque ele não tinha uma saúde perfeita, porque, mas acontece que essa ferramenta de trabalho não é para uso e de benefício próprio, porque isso foi egoísmo, né? Ela não é divina aí. Mas é como os fariseus falaram para Jesus, tu não é filho de Deus, tu não é rei, desce da cruz e te salva que nós acreditaremos. É isso aí. Quer dizer, nós queremos São sempre... as tiradas, né? Sarcásticas. Às vezes tiradas irônicas, egoístas e que tem um único e exclusivo intuito de confundir, de perturbar. Né? É verdade. Mas os espíritos respondem, isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que ele pode operar a combinação dos fluidos. Operar a combinação, porque tudo é dosado. Espírito superior não improvisa. O bem, às vezes, já está no nível de espontaneidade, mas não de improvisação, porque eles têm maturidade e responsabilidade. É isso mesmo, a improvisação, como disse, eu acho que é o André Luiz, é recurso de emergência. Sim. Numa situação não é uma coisa corriqueira. Não, os espíritos bons trabalham com planejamento para que seja eficaz e eficiente os resultados. Então, realmente, a gente tudo que às vezes, a nossa ociosidade acha que a improvisação vai resolver. Viver de improvisação é mais leviandade, né, Paulo? É falta de responsabilidade. A pessoa assume um compromisso, às vezes com a evangelização, por exemplo, ou com uma palestra espírita. E a pessoa nada leu a respeito do tema, do trabalho que ela vai desenvolver, e chega na hora, ela fala, não, na hora os guias ajudam. Não se colocou na sintonia. Né, e nem recolheu material suficiente para que o guia possa ajudar. Sim. Né, material mental, emocional. Então, são as pessoas que estão sempre tratando com alguma leviandade esse intercâmbio com o mundo espiritual e as responsabilidades que assumiram voluntariamente. Né, porque não preparam o estudo, não se organizam para preparar minimamente um estudo, né? Refletir sobre o tema. Às vezes a pessoa realmente não tem tempo de fazer grandes planejamentos, grandes pesquisas. Mas se ela tem noção de responsabilidade, ela tem minimamente de que tem que fazer algo, pesquisar alguma coisa que seja mínima, mas pesquisar e pelo menos refletir sobre o tema. Quem nada faz dessa situação,
realmente não deveria aceitar os encargos que aceitou, porque às vezes o prejuízo é maior, né? Às vezes o prejuízo da negligência, da improvisação é maior e mais danoso. É uma chaga que vai abrindo em si mesmo. Né? É um perigo. Um perigo para a boa execução do trabalho. E os espíritos continuam. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontraram nele a força fluídica necessária. Quer dizer, é justamente essa dedicação do médium, a seriedade, né, que vai estreitando essa simpatia. Porque às vezes o espírito até não tem muito conhecimento com o médium, mas quando vê a maneira respeitosa com que ele vai lidar com aquele momento, porque para o espírito comunicante, esse contato com o médium também é um socorro, não é? É uma instrumentação que eles vão agradecer. Então, aí eles dizem ainda, dá-se com essa força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas. Outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por si e servem de instrumento a seu mau grado, como atrás dissemos. Aí tem, vede aqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Então, esse mau grado aqui, nós vamos considerar que é seu conhecimento, não é? Ela não está consciente daquilo. Nota, esses fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém, não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse e na de pessoa que não logram magnetizar a ninguém, nem mesmo a uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. E aí, Paulo? Quer dizer, é interessante isso porque não é porque a pessoa possa ser dotada de grande força magnética, de grande abundância, digamos assim, de fluido vital, que ela seja a pessoa mais excelente para produzir fenômenos. O que ele diz aqui, o fenômeno, ele se dá com a interferência do mundo espiritual, com a interferência dos espíritos, que podem entender de não se utilizar daquela pessoa dotada de grande força magnética pelos motivos lá que cabem a eles, ou não se utilizar momentaneamente daquelas pessoas para a produção de determinados fenômenos, porque as condições, em termos de qualidade dos fluidos que a pessoa possui naquele momento ali, talvez não seja mais adequada. A gente lembra o próprio André Luiz, se eu não me engano, que fala sobre essa situação que ele teria que fazer uma transfusão, né? Os benfeitores teriam que fazer uma transfusão de energia de encarnado para encarnado. E alguém lá num livro, não lembro quem, sugeriu que pegasse as filhas, né, que dormiam ao lado, aos benfeitores falaram que elas não tinham dormido em condições adequadas. E aí pegou-se as energias de outra pessoa. Então não basta a pessoa ser dotada de energia em abundância, é preciso que elas estejam dentro das qualidades exigidas. Ideais, E a questão da afinidade aqui, enquanto você lia, eu lembrei da situação do espírito que se identificou como André Luiz e o Chico Xavier, né? Todos nós conhecemos de alguma maneira essa aproximação daquele espírito André Luiz com Chico, que Chico disse que não o conhecia, que apareceu aquele espírito para ele, que com alguma regularidade aquele espírito o acompanhava no seu dia a dia, entretecia com ele conversas do dia a dia, e Chico estranhou muito aquele espírito estar sempre com ele, né, nas questões mais simples da vida. E depois ele foi informado que aquele espírito estava criando afinidades fluídicas com ele, porque ele escreveria
pelo intermédio do Chico. Então era preciso que essas energias de um e de outro fossem simpáticas, para que não houvesse barreiras intransponíveis para a comunicação, ainda mais para aquela comunicação tão clara, tão objetiva, tão cheia de detalhes que eram as comunicações da psicografia do Chico, né? Se fosse uma comunicação comum, trivial, que não exigisse uma identificação, talvez o Chico não precisasse estabelecer tanta simpatia, tanta afinidade com o André Luiz, mas aquelas comunicações que ele dava, que ele iria dar, precisavam realmente que o Chico pudesse filtrar com a maior riqueza de detalhes e autenticidade possível, pudesse filtrar o pensamento do espírito comunicante. Né? E para isso realmente precisa-se de uma afinidade entre um e o outro. O próprio Kardec mostra isso nas obras dele, quando os benfeitores lá, o Espírito Verdade, diz que Kardec filtrava, recebia os pensamentos deles, desencarnados, com tanta naturalidade que Kardec pensava que o pensamento fosse dele próprio, né? Numa comunicação mediúnica natural, porque ambos, o comunicante e o... Estavam ajustados no mesmo objetivo, seriedade. Né? Estavam alinhados ali nas mesmas intenções, com os mesmos sentimentos. É o que os espíritos falam também, quando fala sobre o Asclépio, né? Que diz que o instrutor, não sei se foi Clarence, que diz que o Asclépio, não lembro quem foi, Silas, ele diz que ele poderia se manifestar na Terra de 800 anos, mas diz também que para que esses grandes espíritos, essas grandes entidades possam se comunicar na Terra, a Terra tem que ter alguém encarnado do seu nível de evolução para poder fazer a sintonia e compreender os seus pensamentos. Então não basta que um grande espírito queira se comunicar. É preciso ter alguém que saiba interpretar e filtrar os seus pensamentos, né? É o que nós já havíamos dito anteriormente, quando os espíritos falam para a gente se elevar à altura daqueles a quem nós invocamos. A gente invoca a presença de Jesus em nossas vidas, mas estamos sempre cheios de mágoa, de ressentimento, falando mal de todo mundo, prejudicando todo mundo. E depois reclama que não conseguiu perceber a presença do Cristo ou de um outro benfeitor espiritual. Aí começa a se achar sozinho, abandonado. Mas muitas vezes a responsabilidade é nossa mesmo, que não nos colocamos na condição minimamente adequada para a comunicação dessas grandes almas, desses espíritos não angelizados, mas renovados. Sim. É isso aí. Vamos continuar mais um pouquinho, né? Nós chegamos ali à nota, não foi? Isso. Então vamos à 20ª pergunta. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns? Essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a esta palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Aqui nós estamos lembrando dos magnetizadores, não é? Kardec foi dois, né? Estudou muito, Mesmer. E tem aquelas pessoas que fazem aquela produção que se chama telecinese ou telecinesia, fazem por conta própria. Elas têm um fluido adequado, têm uma força de vontade, uma convicção na realização do fenômeno que serve de alavanca de propulsão, de impulsão ao fluido. Esse desejo, essa certeza de que pode produzir o fluido, cria-se aquele campo de expansão das energias, satura o objeto que deseja, sobre o qual deseja agir, satura-os com a sua energia e move o objeto para cima e para baixo sem interferência espiritual nenhuma. Elas mesmas produzindo o fenômeno. E às vezes a gente acha que são médios, são os espíritos que estão produzindo o fenômeno. E o detalhe, às vezes, é o seguinte, que o companheiro é um magnetizador, não é?
Mas os espíritos dizem que pode dar-se também que um espírito as assista e se aproveite das suas disposições naturais. Então, é por conta disso que o ideal é que não se cobre. Mas ele é um magnetizador. Mas em que momento ele não sofre a atuação, não é? Ele vai saber. Entendeu? Em que momento ele não sofre também a interferência de um espírito para, de alguma forma, ser útil numa necessidade qualquer? Estamos na 20ª pergunta. Temos a resposta. Agora vem a nota de Kardec. Sucede com essas pessoas... Deixa eu ler a nota de Kardec para as pessoas saberem que eu cheguei. Materializou-se? Eu estou aqui, eu voltei. Olha só. Mas eu nem vi. Você conhece Rapaz, aquela música? Eu já voltei. Estava aqui, só estava invisível. Agora, para ficar... Pessoas, olha, um fenômeno de efeito físico aqui. Eu não vi essa criatura que estava num voo rasante. Então voltei agora pra ficar, Maria de Fátima Miranda. Eu estava igual o pardal, meu Deus, voando. Eu aprendi com o pardal que tem aqui na técnica. Olha, aqui vai ter andorinha, vai ter pardal, vai ter tudo. Deixa eu ler a notinha de Kardec. Vamos um abraço lá. aos nossos prezados amigos ouvintes. Então Kardec diz o seguinte: sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. E aí, Paulo Renato? Isso, nós já estávamos comentando justamente a esse respeito que nós, mesmo encarnados, temos determinadas qualidades que são inerentes ao nosso progresso espiritual, e algumas coisas nós produzimos por nós mesmos. Mas na mediunidade, para entendermos a questão da mediunidade, é preciso compreender que o médium age sob interferência de uma segunda, digamos, sob uma interferência de uma segunda vontade, né? E no caso aí do médium, a vontade de um outro desencarnado, né? Então, se não tem espírito nenhum na produção ou no auxílio daquele fenômeno, podemos dizer que a manifestação é própria, é anímica. Mas como muito bem lembrou a Miranda, para nós fica difícil dizer em que momento os espíritos estão ajudando ou deixarem de ajudar para a produção de tais fenômenos. Agora, o fato é que não é porque é um grande magnetizador, porque detém um abundante quantidade de fluidos, essa não é a condição que o torna médium por si mesmo, e nem digamos, nós podemos afirmar com toda certeza de que ao desejar produzir determinado fenômeno, ele não vai contar com a ajuda espiritual. Os espíritos falam mesmo isso quando fala sobre a cura. Ele está aqui nos médios curadores, né, que é no capítulo, no item 175, ele vai falar sobre os médios curadores. E Kardec pergunta, entretanto, há excelentes magnetizadores que não creem nos espíritos. Então Kardec está questionando porque, assim, se os espíritos atuam, né, e esses magnetizadores que não acreditam na existência dos espíritos? E os espíritos responderam: pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, mesmo sem dar por isso conta, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, assim, nós estamos sempre acompanhados, né, por uma nuvem de testemunhas. E, acreditando ou não na influência dos espíritos, seremos sim influenciados por eles. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Com certeza, porque... essa é a pergunta de número 3, tá? Do item 176, para quem quiser dar uma lida aí. Capítulo 14, né? Isso. Do Livro dos Médios. Livro dos Médios. É a nuvem de testemunhas a que se referiu o apóstolo Paulo, né? Dizendo que todos nós estamos, de alguma maneira, interferindo ou tendo interferência desse mundo espiritual que nos rodeia e que nos acotovela. Essa é a realidade, embora muitos não admitem e não queiram acreditar, mas o fato é fato, e uma teoria não pode mudar o fato.
Muda-se a teoria para explicar o fato, mas o fato não se muda. Então, nós conhecemos com o Evangelho de Jesus, no Antigo Testamento também, especialmente, né? E com a doutrina espírita, essa realidade do mundo espiritual e da sua relação de proximidade com o mundo físico. Vamos dar continuidade aqui agora com a pergunta de número 21 desse item 7.4. Então, item 7.4, pergunta 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela? Resposta: dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que ele penetra. Então, é bem que os espíritos estão tentando explicar aqui, mas é algo complexo, né? Porque só estando desencarnado que a gente vai entender determinadas coisas, mas há uma identificação, claro, do espírito, né? Utilizando-se do fluido para envolver aquele objeto que ele quer movê-lo. Da mesma forma, quando o espírito atravessa a matéria facilmente, né? A matéria não é obstáculo ao espírito, né? Seja no fogo, seja na água, mas dependendo da condição do espírito, é evidente que ele acaba acreditando ainda estar encarnado e encontra alguns obstáculos, mas esse obstáculo não é real, é de ordem mental. No livro Os Mensageiros, né, eles relatam que quando tem a tempestade, os espíritos que estão na rua, né, que estão vagando, eles vão para debaixo das marquises, porque eles acham que vão se molhar. E efetivamente, se eles não forem para debaixo da marquise, eles vão se molhar, porque o fenômeno é mental. Sim. Ou procuram as casas com a porta aberta. Com a porta aberta. Agora todo mundo vai E essa fechar porta aberta não é a porta material não, viu, pessoas? Não é? Essa porta aberta é a porta da sintonia. Claro que ele também está falando da porta material, né? mas se a porta material tiver com a outra fechada, eles não vão entrar, exatamente. Que o eles podem até pensar que está entrando pela porta material, mas é a outra que abre. Vamos nós aqui. Agora a questão 20 e... É só interessante colocar Renato. Aqui, porque ele falou uma porção do perispírito se identifica, aí ele bota entre vírgulas, por assim dizer. Por assim dizer, porque é difícil ele explicar exatamente o fenômeno. A porção do perispírito não se identificou materialmente com o objeto que ele deseja mover, porque seria ele se materializar. Porque o objeto que ele deseja mover está num nível de matéria que nós conhecemos como mundo material. E o perispírito está no nível de matéria próprio do mundo espiritual. Então não há uma identificação no sentido aí de um assimilar as qualidades do outro. É isso, vamos dar a sequência, questão 22. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Resposta: tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou para bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar traz o som. Então, assim, o princípio é o mesmo, né? Kardec vai reformulando as perguntas para deixar a coisa o mais claro possível. Mas o princípio é sempre o mesmo. O espírito vai utilizar da energia do médium, do fluido vital, ou ectoplasma, como queiramos chamar, vai envolver esse objeto com esse fluido, mais o fluido que ele manipula do fluido cósmico universal, e sob a ação da sua vontade, o objeto vai entrar em movimento. Alguns espíritos fazem isso conscientemente, outros fazem isso sem sequer saberem que estão fazendo. Não tem noção. Ele acha que está pegando com a mão, ele acha que está fazendo, porque ele é tão materializado que ele acredita que o fenômeno ocorre com a força muscular que não existe mais. É interessante relembrar, né, porque parece que Kardec fez essas perguntas todas no mesmo dia, para o mesmo médium, né, mas a cada resposta dos benfeitores, muitas vezes Kardec levava aquelas respostas para casa, reformulava, para chegar à conclusão que ele desejava, para fazer as análises que ele desejava. Então, Kardec diz mesmo que se serviu de mais de 10 médiuns. Né? Por isso que parece que essas perguntas são repetidas, mas ele queria fortalecer a sua convicção.
no que dizia respeito à análise daqueles fenômenos. E dito isso, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu imagino que Maria de Fátima Miranda aprontou na minha ausência. Mas ele nem voltou, ele chegou, caiu de paraquedas. Fala no microfone, pelo menos, também. Mas ele nem voltou, ele chegou. Graças a Deus, muita paz a todos e até o próximo programa. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de volta para analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorado pelo Pardal, que é o Luciano. Bem, meu amigo Astênio, nós estávamos vendo, falando, né, sobre algumas peculiaridades, né, que do senhor Rumi, com HU, e contra o senhor Hom, sim, HO, que era um médium fantástico. E quando o diretor vislumbrou que ele poderia ser uma fraude, ele resolveu devolver o dinheiro das pessoas que iam assistir. Sim, foi anunciado pela cidade, né, de que o senhor Rumi iria comparecer ao teatro num determinado dia, né, com uma médium, etc., né, uma série de espetáculos mediúnicos. E tudo pago, né? Isso, tudo pago. E aí, mas todos achavam que era o senhor Rumi, Daniel Douglas Rumi, né? Mas aí quando Kardec soube, apresentou as provas de que o senhor Rumi nem estava na cidade, né? E aí, quando o diretor do teatro onde seria feito o espetáculo, né, tomou conhecimento, cancelou tudo e daí por diante. Bom, e aí Kardec quis saber desse senhor Rumi qual era a verdadeira identidade dele, né? Perfeito. E aí o senhor Rumi respondeu. Então, só para te repetir o último parágrafo, né, do nosso encontro anterior, Kardec dizendo o seguinte: por outro lado, o acima mencionado Lambert Larouche, esse era o nome real do tal senhor Rumi, né, natural de Langres, interpelado acerca de sua identidade, achou por bem responder nos seguintes termos, que reproduzimos na íntegra, visto não desejarmos absolutamente que ele nos possa acusar da menor alteração. Então, abre aspas aqui para colocar qual foi a resposta dele. Agora é interessante, né, porque obviamente que ele respondeu em francês. Né? Isso aqui está traduzido, mas o nosso tradutor, o Evandro Noleto, tentou traduzir o máximo possível próximo da verdade e da língua portuguesa, né? Você vê que Kardec chamou atenção, né, que ele estava, para que ele não fosse acusado da menor alteração, ele colocou na Revista Espírita exatamente com as mesmas palavras que os erros, né? Os mesmos erros. Só que foi em francês, aqui estão os erros em português, né? Então acho que encontrar uma correspondência de erros, né, de uma língua para outra. Bom, mas então tá o seguinte: vós me submeteste diversas extra de vossas correspondência, né? Então sem plural, né? E o diversas está com C cedilha, tá certo? Então vós me submeteste diversas extra de vossas correspondências de Paris, das quais resulta que um senhor Rome que dá sessão
em algum salão da capitale, se acha nesse momento na Itália, né? Não é na Itália não, você vê o nível, vê o nível cultural dele, né? Se acha nesse momento na Itália e não pode, por consequência, se achar em Lyon. Então, o Rome estava na Itália, não estava na França, né? Sim. Bom, Senhor, eu ignoro primeiro conhecer esse senhor Rome. Então, era analfabeto mesmo, porque o Rome já era conhecido para tudo que é lado, né? É verdade. Bom, Senhor, eu ignoro primeiro conhecer esse senhor Rome. Segundo, eu não sei, e não sei com C, não com S, tá certo? Eu não sei qual é o seu talento. Terceiro, eu nunca tive nada de comum com esse senhor Rome. Quarto, eu trabalhei e trabalho com nome de guerra, que é Rume, do qual eu justifico pelo artigo de jornais, pelos artigos de jornais do estrangeiro e francês que vos é submetido. Quinto, viajo com 2 companheiros. Meu gênero de experiência consiste em espiritualismo ou evocação, visão com Z, e numa palavra, reprodução da ideia do espectador por um sujeito com G. Minha especialidade é de operar por esse procedimento sobre as pessoas estrangeiras, como se pude ver nos jornais que vêm da Espanha e da África. Assim, e África sem acento. Assim, senhor redator, vos demonstro que eu não quis tomar o nome desse pretendido Rome que vós dizeis em reputação com 2 S's. O meu é suficientemente conhecido por sua grande notoriedade e pelas experiências que possui. Recebei, senhor redator, minha saudação atenciosa. Ele quer dizer o seguinte, não fui eu que inventei que eu sou o senhor Rome. Eu sou o senhor Rume, né? Quem inventou que era o senhor... Ele era um espírito, pelo menos, sincero, né? Era, né? Ele falou assim, bom, analfabeto, mas sincero. Ao que tudo indica, ele era médium também, sim. Né? E trabalhava lá com uma vidente, mas ele nunca disse que ele era o senhor Rome. O pessoal é que inventou. Não afirmava, né? Né? Falou assim, meu nome de guerra é Rume. Com HU. Então, pelo menos culpa no cartório aqui, ele não tinha. Ele não tentou se passar pelo senhor Rome, né? Bom, ele prossegue depois do que fecha aspas aqui nessa carta, né, lindíssima, né? E tem uma nota do tradutor aqui no final também dessa carta do Sr. Rume. Aí vamos ver, o tradutor disse, grifos nossos. A tradução aqui apresentada tenta reproduzir, embora sem muito sucesso, o linguajar e a escrita de uma pessoa semi-analfabeta. Torna-se bastante evidente a pouca cultura do missivista, né? Então, realmente, era, mesmo num francês, ele escrevia tudo errado, e o tradutor aqui tentou trazer para os erros do português os mesmos erros que ele cometeu no francês, né? Bom, então, cremos inútil dizer, agora Kardec falando, tá? Cremos inútil dizer que o senhor Lambert Larouche deixou Lyon com as honras da guerra. O que significa honras da guerra, eu não sei. Por certo, irá a outros lugares em busca de pessoas mais fáceis de enganar. Acrescentamos somente uma palavra para exprimir nosso pesar por vermos com que deplorável avidez certas pessoas que se dizem sérias acolhem tudo quanto possa servir à sua animosidade. Então, pessoas que se dizem sérias, publicando em jornais e tal, né, um grande equívoco, né, como se fosse realmente o Sr. Rome que estivesse fazendo espetáculo, quando era um Sr. Rome que nem estava passando pelo Sr. Rome, né, foi invenção deles. Exatamente. Né? O Espiritismo goza hoje de muita reputação, Kardec prossegue, tá? O Espiritismo goza hoje de muita reputação para temer a charlatanice. Não é mais aviltado pelos charlatães do que a verdadeira ciência médica dos curandeiros das encruzilhadas. Por toda parte encontra, sobretudo entre as pessoas esclarecidas, zelosos e numerosos defensores que sabem afrontar as zombarias
E isso permanece até hoje e cresceu, inclusive, né? Você vê que existem organizações de médicos espíritas, de juízes espíritas, né? Magistrados espíritas, né? Então, as pessoas esclarecidas ainda constituem maioria, né? E um adendo aí, Astênio, é a religião que tem a responsabilidade de uma cultura, né? Você vê que a maioria dos espiritualistas são cultos. E a pessoa de pouca letragem praticamente não conhece. Geralmente são de outras religiões, né? Que não prezam por isso. E é interessante como a doutrina espírita, né, ela tem o poder, poderíamos dizer assim, de desenvolver o lado intelectual das pessoas. Então, até as mais simples, as menos cultas, estudando doutrina espírita, né, elas desenvolvem um bom senso que é extraordinário. O hábito da leitura, né? Você é obrigado a ler. Ler e raciocinar, né? Sim. Porque no doutrina espírita não tem nada para você memorizar, é tudo para raciocinar. Bom, então, longe de prejudicar o caso de Lyon, o caso de Lyon apenas serve à sua propagação, ao chamar a atenção dos indecisos para a realidade, né? Depois daquelas pessoas passarem aquela vergonha de terem, né, feito crítica, né, ao seu home sem ter observado, provavelmente daí para frente tomariam mais cuidado. É, né? verdade. Quem sabe até se não foi provocado com essa finalidade por um ser superior, né? Porque a gente sabe que lá na queima dos livros, né, foi provocado, né, pela espiritualidade maior. Então, quem sabe nesse caso aqui também... E deu o maior impulso, né? Foi. Então, quem sabe até se não foi provocado com essa finalidade por um poder superior. Quem pode se vangloriar de sondar os desígnios da providência? Quanto aos adversários do Espiritismo, permita-se-lhes rir, jamais caluniar. Então, quer rir, ria, mas não calunie, né? Há alguns anos ainda e veremos quem dará a última palavra. Se é lógico duvidar daquilo que não se conhece, é sempre imprudente inscrever-se em falso contra as ideias novas que mais cedo ou mais tarde podem dar um humilhante desmentido à nossa perspicácia. Ele coloca 2 pontos e diz: a história aí está para o provar, né? Que aquilo que é considerado grande verdade no momento, depois mostra que era uma grande besteira, né? Aqueles que, no seu orgulho, aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita, então, como se assim, coitados doidinhos, né? Então, aqueles que no seu orgulho aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita estarão tão elevados quanto imaginam. Esses espíritos que ridicularizam recomendam que se faça o bem. Então, ele está dizendo aqui aos espíritos, né? Aos desencarnados, né? Então, esses espíritos que ridicularizam recomendam que se faça o bem e proíbem o mal, mesmo aos inimigos. Eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Então os espíritos nos dizem que nós nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Qual é, pois, o mais elevado? O que procura fazer o mal ou aquele que não guarda em seu coração nem ódio nem rancor? E aí Kardec termina, né, essa parte das variedades relacionadas ao caso do senhor Home, né, dizendo assim: o senhor Home regressou a Paris há pouco tempo. Ele estava na Itália, né? Então o senhor Home regressou a Paris há pouco tempo, mas deve partir sem demora para a Escócia e de lá para São Petersburgo. Então ele só conclui aqui para poder dizer qual era a movimentação do senhor Home e que ele jamais... E que o Home, com HU, foi honesto. Sim, foi. Em dizer que não era o tal do Home, nem conhecia ele. Nem conhecia, nem sei o que ele faz da vida, né? Agora, se estão botando por aí no nome dele, eu não tenho nada com isso, né? Bom, mas então, tendo concluído essa questão do Sr. Home, nós estamos na revista de maio de 1858, nas variedades. Então, o Sr. Home foi a primeira variedade, né? E aí vamos entrar na segunda variedade, muito interessante,
né, que certamente não dá, não, talvez até dê para concluir hoje, intitulada Manifestações no Hospital de Saintes, né, escreve Saintes, né, e aí Kardec diz o seguinte: o jornal Indépendant de la Charente Inférieure narrava no mês de março passado, quer dizer, março de 1858, o seguinte fato que teria ocorrido no Hospital Civil de Saintes. Então Kardec está escrevendo isso em maio de 1858, referindo-se a uma publicação nesse jornal em março de 1858. Como é que ele tinha tempo para ler, né? Nossa, eu não quero... Eu fico pequenino. Não dá para a gente imaginar, cara, como essa gente consegue produzir tanto, né? A gente, se lê uma coisa, não consegue ler outra. Eles parecem que leem tudo ao mesmo tempo, né? Bom, mas vamos lá. Então, ele está aqui apenas transcrevendo o que foi publicado nesse jornal, né, Indépendant de la Charente Inférieure. Bom, contam-se histórias, isso aí está lá no jornal, não é Kardec falando, tá certo? Sim. Contam-se histórias maravilhosas, e nesses 8 dias não se fala senão dos estranhos ruídos. Quando fala maravilhosa aqui, não são boas, não, são sobrenaturais, tá certo? Sim. Então, contam-se histórias maravilhosas, e nesses 8 dias não se fala senão dos estranhos ruídos que todas as noites ora imitam o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro ou de um gato. Garrafas colocadas sobre a lareira são lançadas para o outro lado do quarto. Um pacote de trapos velhos foi encontrado certa manhã, torcido em 1000 nós, impossíveis de desatar, né? Eu sempre desconfiei que tem espíritos que adoram fazer nós, cara. A gente encontra alguns nós na casa da gente, às vezes, que a gente fala assim, quem foi que fez isso? Né? Não dá para isso aí ser feito sozinho. Como é que você fez isso? Né? Então, um pacote de trapos velhos foi encontrado certa manhã, torcido em 1000 nós, impossíveis de desatar. Um papel sobre o qual havia escrito: que queres, que pedes? Então colocaram um papel lá na lareira, enfim, indagando a esse espírito, né, batedor, que queres, que pedes? Esse papel foi deixado numa noite sobre a lareira. Na manhã do dia seguinte estava escrita a resposta. Então foi deixado o papel lá, e na manhã do dia seguinte foi dada a resposta. Quer dizer, aqui não, é o jornal que tá dizendo, não diz de que modo foi dada essa resposta, né? Em princípio, escrita, mas aí foi escrita direta, só pode ser, já que não tinha um médium para psicografar. Sim. Então os espíritos escreveram diretamente no papel. Perfeito. Né? Então, na manhã do dia seguinte estava escrita a resposta, mas em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Fósforos colocados sobre uma mesa à noite desapareceram como por encanto. Enfim, todos os objetos mudaram de lugar e se espalharam por todos os cantos. Tais sortilégios somente ocorrem na obscuridade da noite. Só para lembrar que está usando aqui a palavra sortilégio, mas não é o Kardec que está usando, é o moço lá do jornal, né? Então, tais sortilégios somente ocorrem na obscuridade da noite. Desde que se faça a luz, tudo volta ao silêncio. Apagando-a, os ruídos logo recomeçam. Então, isso aí é até explicado, né, no livro dos médiuns, né, que a luz, né, luz elétrica, né, no caso lá, não era luz elétrica ainda, né? Em 1858, né? Me parece que não era, mas a luz material, de qualquer modo, é como se ela diluísse os fluidos e dificultasse, né, a ação dos espíritos. Exatamente. Né? Então, é um espírito amigo das trevas. Quem está dizendo isso também é o jornal, tá? Sim. É um espírito amigo das trevas. Ele está dizendo um amigo das trevas porque ele só age se tiver apagada a luz, tá? Então, várias pessoas, eclesiásticos, antigos militares, deitaram-se nesse quarto enfeitiçado, e foi-lhes impossível descobrir alguma coisa ou dar-se conta do que ouviam. Então, eles não conseguiam descobrir a causa material, né, daqueles fenômenos, que tivesse alguém pregando uma peça, né? Um empregado do hospital, suspeito de ser o autor dessas travessuras, acaba de ser despedido. Então, esse espírito vai responder depois que criou desemprego para alguém. Né?
Assegura-se, porém, que ele não é o culpado. Ao contrário, muitas vezes foi a própria vítima. Sim. Parece que esse caso começou há mais de um mês. Passou-se muito tempo sem que nada fosse dito, cada um desconfiando dos próprios sentidos. Não sei que eu estou vendo mesmo, será que, né? Enfim, cada um desconfiando dos próprios sentidos e temendo ser levado ao ridículo. Somente há alguns dias é que se começou a falar disso. Então aqui fechou a comunicação, a matéria, né, que estaria nesse jornal Independent, né, e daí por diante. Aí Kardec faz só uma observação a respeito dessa matéria. Você também só tem o tempo da observação. Só temos o tempo da observação. Né? Então aqui o Kardec faz a seguinte observação. Ainda não tivemos tempo de nos assegurar da autenticidade dos fatos descritos acima. Até que, enfim, Kardec reclama do tempo, né? É verdade. Né? Então, ainda não tivemos tempo de nos assegurar da autenticidade dos fatos descritos acima. Só os apresentamos com muita reserva. Né? Kardec era muito cuidadoso, né? Prudente, Isso, né? Então, para ele não dizer assim, eu não estou assinando embaixo aqui não, né? Então, só os apresentamos com muita reserva. Observaremos apenas que, caso tenham sido inventados, nem por isso são menos possíveis. Então, Kardec admitia até que o jornal pudesse ter inventado. Sim. Mas, ainda que tenha sido inventado, os episódios poderiam ter ocorrido de fato. Sem dúvida. Né? Então, nem por isso são menos possíveis. E nada apresentam de mais extraordinário que muitos outros do mesmo gênero e que estão perfeitamente constatados. Então Kardec diz assim, uma vez que nós já examinamos vários outros casos da mesma natureza, né, devidamente comprovados, esse aqui, se real, não tem nada de estranho, né? Mas, de novo, né? De novo. Não tem nada de novo. Mas então, esse tema, né, das manifestações no Hospital de Sentes, ele encerra aqui, né? A gente, só para reforçar que esse tema foi publicado num jornal comum, né? Lá da França. E no finalzinho aqui, mas não vai dar tempo da gente ver hoje, Kardec, já que nós estamos falando de variedades, Kardec traz um tema sobre o nascimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi nesse período aqui que surgiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele traz a notícia, né, da criação da sociedade. Entretanto, não dará tempo de nós vermos hoje, porque só temos mais um pouquinho de tempo. Um minutinho aí, né? E você quer reforçar alguma coisa a respeito das manifestações do Hospital de Sentes? Não, no caso aí eu quero reforçar a prudência de Allan Kardec. Tudo é investigativo, né? E ele tem muita prudência porque vai colocar o espiritismo no ridículo. Então, a pesquisa que ele faz, a profundidade que ele exerce na análise é muito positiva. Né? Você vê que ele não cai em... não é inconstante. Ele é coerente no que ele faz. E nesse caso aqui, no específico, se ele tivesse partido do pressuposto de que era verdade, e aí fizesse uma análise, e depois alguém dissesse, aquilo foi invenção do jornal, né? Foi uma historinha do jornal. Isso. Com que cara ia ficar lá Kardec? Exatamente. Né? Então ele não cai no ridículo. E o espiritismo se mantém em equilíbrio sempre, né? Bom, eu acho que nós já terminamos. Vamos encerrar, né? Por hoje, nosso tempo acabou. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E assessorando o Luiz, né? É Luiz? Não, o assessor de hoje eu nem me lembro o nome dele. Bom, muita paz, meus amigos, e vamos voltar numa próxima oportunidade. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.